Olá, pessoal! Hoje é quinta-feira, 11 de setembro de 2025, e nosso amigo Alex Greiner está de volta conosco. Bem-vindo de volta, Alex. Obrigado por me receber novamente, Nima. É sempre bom participar com você. Por favor, inscreva-se no canal e clique no botão de curtir para nos ajudar a alcançar mais pessoas. Alex, ontem aconteceu algo tão chocante nos Estados Unidos. Ficamos sabendo que Charlie Kirk foi morto a tiros enquanto falava em um campus universitário. Havia muitas pessoas lá, discutindo e conversando sobre vários temas, questões sociais, questões políticas. Após essa catástrofe, parecia que todos estavam tentando se beneficiar do que aconteceu. Algumas pessoas, especialmente aquelas que apoiam Israel, afirmaram que ele foi morto porque apoiava sua opinião. Qual é a sua opinião? Qual é a sua compreensão sobre isso? Será que ainda existe direita e esquerda? Ainda existe algo que separe as pessoas? Eu não vejo isso. Não vejo direita e esquerda. Não vejo isso na Europa. Não vejo isso no país em que moro, no Brasil. Não vejo isso nos Estados Unidos. Acho muito simplista julgar as pessoas com base em direita e esquerda. É algo muito mais profundo do que isso. O que você acha sobre isso? Bem, eu sempre achei que a divisão entre esquerda e direita era uma falsa dicotomia, porque cresci no mundo comunista, na antiga Iugoslávia, sob um governo comunista de partido único. Na escola, tínhamos que estudar marxismo. Depois fui para o Ocidente quando tinha 17 anos, e o restante da minha educação foi totalmente capitalista. Estudei economia na universidade, depois me tornei operador de petróleo e, mais tarde, gestor de fundo de hedge. Então eu não sou, como se diz, não sou tendencioso em relação a essas divisões ideológicas. Além disso, quanto mais você entende as questões reais em jogo, mais percebe que elas são completamente falsas. As pessoas no Ocidente acham que vivem em um mundo capitalista e que lugares como Venezuela, China, a antiga União Soviética e países do leste tinham um sistema socialista. Na verdade, os sistemas eram exatamente os mesmos. Eles se baseavam exatamente no mesmo sistema monetário. As diferenças eram principalmente sobre a divisão de, digamos, a natureza dos gastos do governo. Então, nos sistemas que chamamos de socialistas, o governo gasta de baixo para cima, ou seja, o dinheiro é distribuído para programas de bem-estar social, digamos, pensões mais generosas, saúde mais generosa, educação e coisas assim. Já no que chamamos de sistema capitalista, o gasto do governo vai de cima para baixo, ou seja, vai principalmente para grandes corporações, para os grandes bancos, o complexo industrial militar, o agronegócio, a indústria farmacêutica e assim por diante. Military industrial complex, big ag, big pharma, and so forth. They're all very, very heavily subsidized by the government. Eles são todos muito fortemente subsidiados pelo governo. E ninguém reclama disso, porque se o dinheiro já vai para os ricos, vamos chamar de tipos corporativos e detentores de títulos, então todo mundo acha isso fantástico. É assim que as coisas deveriam ser. Mas basicamente, essa é a diferença. E eu acho que toda essa divisão entre esquerda e direita é apenas uma construção ideológica para manter as pessoas distraídas, discutindo as questões erradas. E eu percebi agora que muitas pessoas reagiram ao assassinato de Charlie Kirk como se fosse violência de esquerda. Isso não tem nada a ver com nada de esquerda. O conflito, ele sempre, isso é muito importante ter em mente, e você e eu já discutimos isso mais de uma vez. This is very important to keep in mind, and you and I have discussed this more than once. The conflict is between two systems of governance. O conflito é entre dois sistemas de governança. Esses dois sistemas de governança são o modelo oligárquico colonialista ocidental, que sempre busca construir um império de colônias ao redor do mundo, e do outro lado, praticamente o restante da humanidade, tanto países como Rússia, China, Irã, Brasil, África do Sul, entre outros, quanto também as populações domésticas. Porque se as populações domésticas não são favoráveis a esse sistema oligárquico de governo, que é especialmente prevalente na Europa Ocidental,
nas antigas nações colonialistas como França e Reino Unido principalmente, mas também Holanda, Alemanha e algumas outras. Então, esse sistema reprime também suas próprias populações, como vemos em toda parte. Acabamos de presenciar confrontos muito violentos entre manifestantes franceses e a polícia francesa, o que acontece regularmente. Vimos o mesmo na Alemanha. O partido AfD, que não é simpático ao sistema globalista, acabou de perder 14 de seus candidatos em uma região que morreram repentinamente no espaço de 2 semanas, o que é estatisticamente quase impossível. Na França, tivemos a oposição da Assembleia Nacional, liderada por Marine Le Pen. Basicamente, ela foi proibida pelos tribunais franceses de participar das eleições presidenciais. Houve uma tentativa de assassinato contra Robert Fico. Tivemos a desqualificação de Călin Georgescu na Romênia e assim por diante. E o que todas essas pessoas têm em comum? Eles estão interessados na soberania de sua nação. Eles querem recuperar a soberania de sua nação. E nisso eles se opõem ao sistema globalista dessas oligarquias da Europa Ocidental, que também estão presentes, aliás, em outros lugares como Japão, Estados Unidos e assim por diante. Eles têm seus satélites espalhados por toda parte. Wall Street é um dos satélites mais poderosos desse sistema oligárquico, que está sempre, aliás, enraizado nas oligarquias de agiotas. Não é qualquer tipo de oligarquia. São especialmente os agiotas, o cartel bancário, os bancos grandes demais para falir, as pessoas que os controlam. Isso não é, sabe? Isso é oculto. Então, sabe, às vezes as pessoas dizem, por que você não cita nomes? Bem, eu não sei quais são os nomes porque esses nomes são mantidos em segredo, e nem mesmo o Congresso dos Estados Unidos consegue obtê-los para saber exatamente com quem estão lidando. Mas sabemos que certas famílias aparecem o tempo todo, como os Rothschild, os Rockefeller, os Mellon, os Fairchild e assim por diante. Então sabemos um pouco sobre isso, mas tudo é vago e nebuloso. Mas essa é a oposição. São as oligarquias das potências da Europa Ocidental e dos Estados Unidos contra todo o resto. Não apenas outras nações, como Rússia e China, mas também qualquer um que se oponha a eles, até mesmo internamente. E por isso eu acho que Charlie Kirk foi um importante formador de opinião, um ativista e influenciador relevante nos Estados Unidos que apoiava Trump, cujo ativismo era novamente no sentido de retornar os Estados Unidos às suas raízes republicanas, proteger a soberania americana, não vendê-la aos globalistas. E então ele acabou sendo morto. Isso não tem nada a ver com o fato de ele ser de direita e ter sido morto por pessoas de esquerda. Tem tudo a ver com o fato de ele ser totalmente contrário ao sistema de governança globalista. E então, sabe, quem exatamente o matou? Who exactly killed him, we don't know, but Nós não sabemos, mas supostamente ele próprio estava preocupado com a possibilidade de os israelenses o matarem, mesmo tendo sido por muito tempo um defensor e apoiador ferrenho de Israel, inclusive durante este genocídio. Mas além disso, ele também estava na lista de assassinatos na Ucrânia, eu acho, ou algo assim. Ele estava na lista deles. E pelos comentários que vejo online, muitas pessoas estão dizendo que, não, isso absolutamente não foi obra de um esquerdista descontente. Foi um trabalho profissional, bem planejado, bem coordenado. Então eu não perderia energia culpando os esquerdistas. É um problema diferente que estamos enfrentando. Aqui está parte do que ele disse no PBD Podcast, o podcast de Patrick Bet-David, sobre Israel. Alex. O país inteiro é uma fortaleza. Quando eu vi essa história pela primeira vez, tive o mesmo instinto que tive inicialmente. Acho isso muito difícil de acreditar. Já estive na fronteira de Gaza. Você não consegue andar 3 metros sem esbarrar em um jovem de 19 anos com um AR-15 ou uma metralhadora automática que é um soldado das FDI, certo? O país inteiro é vigiado.
Então deixe-me explicar isso. Nós não falamos muito sobre política israelense, e a maioria dos americanos não sabe disso. Nos últimos 9 meses, Israel esteve à beira de uma guerra civil. Não é exagero. Essa questão judicial, centenas de milhares de israelenses foram às ruas porque Bibi Netanyahu estava basicamente redefinindo a Constituição israelense. Não é exagero. Ele disse que o judiciário tem poder demais. Havia protestos planejados para essa semana contra Netanyahu, onde se esperava que dezenas de milhares de pessoas fossem às ruas. Tudo isso acabou, Patrick. Netanyahu agora tem um governo de emergência e um mandato para liderar. Não estou disposto a ir tão longe, a ponto de dizer que Netanyahu sabia ou que havia inteligência envolvida aqui. Mas acho que algumas perguntas precisam ser feitas. Houve uma ordem para recuar? Houve uma ordem para recuar? 6 horas? Eu não acredito nisso. Israel tem o tamanho de Nova Jersey. Quando peguei um helicóptero de Jerusalém até a fronteira de Gaza, foram 45 minutos. 6 horas. Eles estavam transmitindo ao vivo o assassinato de judeus. Alguém no governo disse recuem? Essa é uma pergunta legítima, não uma teoria da conspiração. O país inteiro é o IDF, o país inteiro é. E você está tentando me dizer que eles estão indo a shows, kibbutzim, escolas e, segundo relatos... Sim, esses são os mesmos tipos de argumentos que temos tido aqui no podcast, Alex. Não é tão diferente do que nós estamos discutindo. Sim, exatamente. Só que o Charlie Kirk tinha um público muito maior. Ele era americano. O Turning Point USA dele era muito próximo de Donald Trump. Acho que eles galvanizaram grande parte da opinião pública americana a favor do Donald Trump. Então talvez ele, pelo menos nos Estados Unidos, tenha sido um jogador muito mais consequente. E aí você sabe, ele começou como um defensor ferrenho de Israel, o que significa que provavelmente foi muito bem recebido, muito bem aceito pelo grupo pró-Israel nos Estados Unidos. Então, vê-lo mudar e começar a duvidar pode levar muitos desses apoiadores de Israel a também mudarem e começarem a duvidar. Então nisso, sabe, porque você e eu talvez estejamos do mesmo lado há muito tempo, quero dizer, achei que isso era uma operação de bandeira falsa, desde o primeiro dia, porque conheço um pouco daquela fronteira de Gaza. Eu tenho um amigo que costumava fazer parte das forças de defesa de Israel na inteligência e que trabalhou exatamente na fronteira com Gaza. E essa pessoa me disse, com 100% de certeza, que isso foi um ataque de falsa bandeira. Não há chance de que isso pudesse acontecer. Eu estava lá, trabalhei nessa fronteira, sem chance. E então, se você prestou atenção, encontrei outros 7 depoimentos de ex-soldados das FDI, comandantes que conheciam aquela fronteira e que disseram a mesma coisa. Não há a menor chance de que isso não tenha sido uma falsa bandeira, que não tenha havido uma ordem de recuo. E acho que nesse meio tempo, até alguém veio a público para dizer, para confirmar, não, recebemos uma ordem de recuo. Então isso está claro. Mas sabe, o Charlie Kirk é de uma categoria diferente de pessoa. Ele era um verdadeiro crente que começou a perder a fé. E por isso, muitos verdadeiros seguidores prestam atenção nele. Então, se ele começa a perder a fé, eles começam a se perguntar, vamos pensar sobre isso. E aí você sabe, o amplo apoio a Israel nos Estados Unidos pode começar a desmoronar. Então, quem sabe, os ucranianos também o tinham em sua lista de alvos. Mas uma vez que você entende essa perspectiva, de que é um conflito entre a ordem global baseada em regras, esse sistema oligárquico de governança e todo o resto. Então você entende que o conflito na Ucrânia e o conflito em Israel são 2 campos de batalha da mesma guerra. E por isso não é surpresa que o governo em Kiev e o governo em Jerusalém, Tel Aviv, fiquem igualmente irritados com Charlie Kirk e queiram vê-lo morto. Alex, só voltando ao assunto, porque enquanto falamos sobre o Charlie Kirk, há muitas pessoas discutindo o que está acontecendo. E essa mentalidade de direita e esquerda, hoje na Europa, vamos supor,
quando se trata de Macron, Starmer, Merz, podemos realmente dizer quem são essas pessoas? Eles são de esquerda? São de direita? Não tem nada ali. Por que deveríamos entrar nesse tipo de argumento e discussão quando sabemos que estamos apenas perdendo nosso tempo? Bem, veja, acabei de mencionar os governos em Kiev e em Jerusalém, e eles não são de esquerda. Eles são fascistas. E se você olhar para os governos em Berlim, Paris e Londres, eles também são fascistas. Em Berlim, você tem Friedrich Merz, que é o ex-CEO da BlackRock Alemanha, certo? E em Paris, no Palácio do Eliseu, você tem Emmanuel Macron, que é um ex-banqueiro do Rothschild. E na Grã-Bretanha, você tem Keir Starmer, que não é ex-banqueiro, mas é advogado. E ele é o lacaio de Tony Blair. Tony Blair é a grande eminência, a eminência grise por trás do governo Starmer e o homem que realmente puxa os cordões. E Tony Blair é uma figura fixa na City de Londres, que é a sede do cartel bancário global, certo? E então, depois que ele terminou seu mandato, depois que se aposentou como primeiro-ministro do Reino Unido, ele conseguiu um emprego de 5 milhões por ano no JP Morgan como consultor. Eu não sei sobre o que ele os aconselhava, mas ele entregou a eles a guerra no Iraque com aquele dossiê manipulado sobre o Saddam Hussein ser capaz de atacar Londres com armas nucleares em 45 minutos. Esse era o Tony Blair. E eu acho que ele era o líder. Ele foi encarregado de entregar aquela guerra. George Bush e seu governo pareciam estar no comando, mas eu não estou convencido. Tony Blair estava muito envolvido. E eles tinham laços muito próximos, sabe? Aquela relação especial. Você não sabe exatamente como funciona, mas sabemos que eles têm laços extremamente próximos. Ou tinham até o Trump aparecer, com todos os governos com George W. Bush, Obama, Clinton e Biden. Alex, tivemos Israel atacando o Catar, e isso de alguma forma mudou o jogo para o Oriente Médio, para a geopolítica do Oriente Médio, para o que está acontecendo lá. E não é a Síria, não é Bashar al-Assad, também não é o Líbano, nem o Iêmen. É um dos aliados mais importantes dos Estados Unidos no Oriente Médio. E eles atacaram, falharam em assassinar os líderes do Hamas. E aqui está o que Netanyahu disse. E tivemos o embaixador israelense nos Estados Unidos sugerindo que eles vão continuar com essa missão de assassinato. Mas aqui está o que Netanyahu disse. Eles deveriam aplaudir Israel por defender esses mesmos princípios e colocá-los em prática. E digo ao Catar e a todas as nações que abrigam terroristas, ou vocês os expulsam ou os levam à justiça. Porque se não fizerem isso, nós o faremos. We will. Yeah. It seems that they're not backing down. They're gonna attack again Sim, and again. parece que eles não vão recuar. Eles vão atacar repetidamente até conseguirem assassinar essas pessoas. Quando se trata de atacar o Catar, acho que a gravidade do que aconteceu é enorme para a região. Como podemos entender isso? Como você vê as consequências desse tipo de ato para os Estados Unidos, na sua opinião, principalmente? For the United States, in my opinion, primarily. Bem, antes de tudo, muito obrigado por me receber. Ouvindo Benjamin Netanyahu, ele sempre me surpreende com algo assim. Mas sabe, a hipocrisia desse homem é simplesmente inacreditável, porque Benjamin Netanyahu é o padrinho do Hamas. Ele, de fato, coordenou com o Catar o financiamento e pressionou o Catar a continuar financiando o Hamas, mesmo quando os cataris estavam receosos e não queriam mais financiar o Hamas. E agora ele está lá, fulminando contra os cataris por abrigarem terroristas. Essa é exatamente a organização que você trouxe à vida, Sr. Netanyahu, e você insistiu em continuar financiando. Por qual motivo? Para impedir a formação de um Estado palestino. Então, ele queria financiar um grupo que eles queriam transformar em, você sabe, fanáticos jihadistas, ou pelo menos os retrataram assim,
Eles queriam um grupo desse tipo para poder dizer, bem, não há com quem negociar. E também para garantir que o Hamas e o Fatah, na Cisjordânia, não conversassem entre si, que mantivessem uma relação hostil. Mas em relação ao Catar, uma coisa que, por algum motivo que eu realmente não sei explicar, é constantemente ignorada pela grande mídia ocidental, é que o Catar é um amigo muito próximo e aliado do establishment de política externa britânico e do governo britânico. O Catar tem 2 bases aéreas que utiliza na Grã-Bretanha, onde pilotos de aeronaves cataris são treinados por pilotos da RAF. Acho que o Catar é praticamente o único país no mundo que tem 2 bases militares disponíveis para ele no Reino Unido. E eles cooperam muito de perto no compartilhamento de informações de inteligência. O Catar tem sido, você sabe, a base para essa parte da liderança do Hamas que não vivia realmente em Gaza. Eles moravam em Doha, no luxo, pessoas como Khaled Meshaal, Ismail Haniyeh e outros. Viajavam em jatos particulares, passavam tempo em resorts 5 estrelas. Eles não compartilhavam a situação do povo palestino em Gaza. E quando o ataque aconteceu na terça-feira no Catar, minha sensação inicial foi que aquilo era um ataque contra Trump. E minha primeira pergunta é, quem se beneficia com isso? My first question is who benefits from this? And it's not Trump, as much as people like to hate Trump. E não é o Trump. Por mais que as pessoas gostem de odiar o Trump, isso foi potencialmente um golpe fatal para a credibilidade dele, porque não foi a primeira vez que ele caiu nessa armadilha. Em julho, o governo Trump estava negociando com os iranianos, e então os israelenses atacaram os negociadores iranianos e mataram vários deles. Então essa foi a segunda vez que ele caiu exatamente na mesma armadilha. Enfim, enquanto eu pensava sobre isso, saiu a notícia de que havia uma aeronave de vigilância da Força Aérea Real Britânica circulando Doha por horas no momento em que os ataques aconteceram. E também vimos que Trump ficou muito constrangido. Ele disse, não estou muito feliz com isso. Trump was very embarrassed. He was saying, I'm not very happy about this, and then he called the Qataris and E então ele ligou para os cataris e fez uma declaração sobre o que disse. Talvez tenha sido isso mesmo que ele disse a eles, mas basicamente a essência era que isso nunca mais aconteceria e que eles assinariam um novo acordo de cooperação militar com o Catar. E então, quase imediatamente depois disso, Netanyahu aparece e diz não. Nós vamos fazer isso de novo. Então eles contradizem Trump diretamente nesse sentido e o desafiam, minando sua credibilidade. Isso é um grande problema. Mas por algum motivo, o papel dos britânicos nunca é analisado. Sempre acaba passando despercebido. E todos os comentários e toda a hostilidade acabam sendo direcionados e agora especialmente ao Trump. Directed at the Americans, and now, particularly Trump. Acho que precisamos analisar muito mais de perto o que os britânicos estão fazendo. Foi o avião de vigilância deles que estava sobrevoando Doha, da mesma forma que aviões de vigilância da Força Aérea Real Britânica sobrevoam Gaza quase todos os dias. E sabemos que eles compartilham informações de inteligência com as forças de defesa de Israel em tempo real. Presumivelmente, eles estão fornecendo informações de alvo para que os israelenses saibam onde lançar as bombas. Portanto, na minha opinião, esse pode ser exatamente o mesmo motivo pelo qual o avião da Força Aérea Real estava sobrevoando Doha na terça-feira. Então, sabe, muita gente criticou o Trump. Em parte, ele mereceu isso porque não lidou muito bem com a situação. Mas acho que o papel dos britânicos precisa ser examinado com muito mais atenção. Eu acho que isso foi podemos dizer que eles foram atacados. E saiu na mídia que eles saíram da sala de negociações para rezar. E foi por isso que deixaram os celulares para trás quando os israelenses os atacaram. Mas, na minha opinião, aquilo foi uma grande operação de inteligência no Catar. E quem está por trás disso? Essa é a maior questão. Existem alguns rumores de que a inteligência turca, de alguma forma,
conseguiu avisá-los antes que acontecesse no Catar, mas foi no último minuto, nos momentos finais do ataque. Por isso, eles não conseguiram fazer uma evacuação completa do local. Yeah, correct. Apparently it was the Turkish MIT Sim, who correto. informed the Aparentemente foi o MIT turco que informou a delegação do Hamas ou os cataris de que o ataque estava prestes a acontecer no último momento. Então eles conseguiram evitar e sobreviver. Eu não entendo por que Trump e seu grupo tentaram se apropriar disso e dizer, ah, sim, nós. Na verdade, foi o Netanyahu quem disse que os americanos deram sinal verde para o ataque. E então Trump disse, bem, nós avisamos o Catar com antecedência. Mas, na verdade, eles avisaram os cataris 10 minutos depois que o ataque já tinha acontecido, o que significa que eles também não sabiam. Eles foram pegos de surpresa, presumo que pelos israelenses e britânicos. E você sabe, isso potencialmente destrói a credibilidade do Trump, porque quem agora vai negociar qualquer coisa com os americanos com a administração dele? with the Americans, with his administration. You're putting your life at risk if you negotiate with them. Você está colocando sua vida em risco se negociar com eles. E mesmo que Trump não esteja fazendo isso, mesmo que não seja Trump, ou Hegseth, ou como é que chama, Marco Rubio, ou Witkoff, mas talvez a administração deles esteja tão infiltrada por espiões e informantes que eles não conseguem negociar nada com ninguém sem que os britânicos ou os israelenses fiquem sabendo. Então esse é um problema enorme que eles precisam resolver. Mas vamos ver o que acontece, porque acho que os cataris não terão alternativa, nenhuma opção, a não ser tentar se reconciliar com os americanos. Acho que talvez eles terão que repensar a relação deles com os britânicos. Porque se eu sei que a aeronave britânica estava sobrevoando Doha no momento dos ataques, então eles sabem disso. Os russos sabem. Os americanos sabem agora. O pessoal do Hamas sabe. Acho que o lado positivo desse evento é que ele trouxe à tona quem é o incendiário da paz na região. No topo da minha lista está sempre o establishment da política externa britânica. Quero deixar claro que estou falando do governo britânico, não do povo britânico. Porque, à medida que as pessoas vão tomando consciência do papel do Reino Unido, precisamos entender que o povo britânico também está sendo mantido na ignorância sobre isso, sendo enganado e alvo de propaganda. O conflito entre esses dois sistemas de governança não é apenas contra nações estrangeiras, mas também contra a própria população deles. E agora vemos levantes sociais começando a ganhar força no Reino Unido, à medida que as pessoas começam a perceber o que está sendo feito com elas também. Alex, aqui está o que o primeiro-ministro do Catar disse. Porque o ato em si, quero dizer, o significado desse ato, nenhuma mente humana pode absorver completamente. Pensávamos que estávamos lidando com pessoas civilizadas. É assim que lidamos com os outros. Mas a ação que ele tomou é muito, não consigo descrever, mas é uma ação bárbara. Esse primeiro-ministro está nos levando a um mundo caótico. Prime Minister is leading us to a chaotic world. You know, the Arab leaders, I think, Sabe, os líderes árabes, acho que eles estão tão desesperados. Eles não sabem o que fazer, porque durante todo esse tempo, de certa forma buscavam segurança através de seus laços e relacionamento com os Estados Unidos. Se Israel pode atacá-los e ninguém está lá para defendê-los, então quem vai estar? Eles não têm um exército capaz de reagir ou responder a Israel. Então ontem ouvi que o primeiro-ministro do Catar, ou autoridades do Catar, disseram a Witkoff que estão buscando alternativas de segurança fora dos Estados Unidos. Eles podem procurar a China ou a Rússia, não sei, outros lugares. Não, obviamente você sabe, porque eu acho que este é agora o ponto de inflexão, talvez não o momento culminante, da transição do modelo britânico de segurança, ou melhor, de insegurança, no continente euroasiático,
que sempre foi moldado pelo princípio de dividir para conquistar. Então você sempre coloca vizinho contra vizinho, arma ambos e concede empréstimos para ambos. E sempre garante que quando um está um pouco mais forte que o outro, você apoia o outro. Isso é chamado de abordagem de equilíbrio de poder, certo? E isso resultou em mais de um século de guerras no continente euroasiático. O que os russos e os chineses estão tentando fazer é redefinir essa arquitetura de segurança para ter um século de paz, ou até mesmo uma paz permanente no continente. Permanent peace on the continent. And Israel was created on the Israel foi criada no Levante, em territórios palestinos, exatamente com o propósito de manter a região constantemente desestabilizada, constantemente à beira de uma guerra ou em guerra. Só nas últimas 72 horas, Israel atacou 6 países na região. 6 em 72 horas. Ninguém sequer pisca. Sabe, alguns drones voam da Rússia ou da Ucrânia para o espaço aéreo israelense ou polonês e as pessoas enlouquecem. Isso é visto como uma afronta imperdoável. Os russos bárbaros, olha o que estão fazendo. Israel bombardeia 6 de seus vizinhos em 3 dias. E todo mundo acha que isso é normal, porque Israel tem o direito de se defender e pode fazer o que quiser. Eles podem matar as equipes de negociação de outros países, seus governos, seu primeiro-ministro e todo o gabinete. No Iêmen, eles podem bombardear a embaixada do Irã na Síria. Eles podem fazer o que quiserem e ninguém se importa. E então, você sabe, uma análise imparcial dessas questões. Já em 2012, nos Estados Unidos, em cooperação com todas, acho que eram 16 na época, todas as 16 agências de inteligência dos Estados Unidos, chegou à conclusão de que a existência de Israel é antagônica aos interesses dos Estados Unidos naquela região. E agora, isso está se tornando óbvio. Infelizmente, há muitos mitos, muitos pensamentos enraizados, onde todos acham que os Estados Unidos são subservientes a Israel. Não é o caso. Que Donald Trump, de alguma forma, é devotado a Benjamin Netanyahu e que ele fará tudo o que Benjamin Netanyahu disser, também não acho que isso seja verdade. Mas eu acho que estamos chegando a um ponto em que as coisas como estão agora são insustentáveis. E isso está se tornando óbvio, até mesmo para o público no Ocidente, nos Estados Unidos e na Europa Ocidental, está se tornando muito, muito óbvio para todas as potências regionais. E agora, dado que os Estados Unidos realmente não podem agir contra Israel, porque, como vimos, o Congresso dos Estados Unidos é praticamente controlado por Israel. Se Benjamin Netanyahu, o Congresso americano hoje, depois de 3 anos de genocídio, e fizer um discurso, todos os congressistas, como focas aplaudindo, vão lhe dar 50 ovações de pé. E metade dos gabinetes, quem sabe, talvez mais, dos congressistas no Capitólio dos Estados Unidos, tem bandeiras de Israel lá e placas dizendo, você sabe, estamos com Israel, apoiamos Israel, e assim por diante. Então, politicamente, você não pode confrontar Israel diretamente, mas acho que o realinhamento já está acontecendo. E veja, há poucos dias tivemos a cúpula da OCS em Xangai, na China. E o mundo está percebendo que a arquitetura de segurança que eles têm hoje é uma forma de estarem permanentemente em guerra, de serem alvo a qualquer hora do dia ou da noite pelos israelenses e seus apoiadores ocidentais. Então eles precisam, primeiro, precisam se entender com seu próprio povo em seus países. E segundo, precisam dialogar com os chineses, os russos e os iranianos, porque o Irã agora é a nova pedra angular da futura arquitetura de segurança para aquela região. Alex, com base no que você disse, parece que os Estados Unidos estão presos em 2 dos projetos britânicos mais importantes. Um na Ucrânia e outro em Israel. E eu diria que mesmo no caso do Irã, eles ainda falam sobre os reféns de 1979 e 1980. Não faz mais sentido falar sobre isso, por causa do que está acontecendo agora. As raízes dos problemas entre o Irã e os Estados Unidos, eu acho, vêm de algum tipo de ódio que eles têm em relação ao Irã também.
essas pessoas que você descreveu, que estão nos bastidores, não gostam do Irã, porque o petróleo iraniano já esteve nas mãos deles. Eles tinham tudo. Sim. They had it all. And Yes. Yes, correct. And the Americans came into the game Sim, much correto. later. E os americanos entraram no jogo muito, muito depois. Eles entraram no jogo após a Segunda Guerra Mundial. Os britânicos já haviam penetrado no Irã no início do século passado. Então, no começo dos anos 1900, os britânicos já tinham ido ao Irã e queriam garantir as reservas de petróleo iranianas para exploração. E foram os britânicos que tinham praticamente controle total sobre toda a produção de petróleo do Irã. Em algum momento, eles começaram a perder esse controle. E de alguma forma, o que é um grande mistério para mim, eles conseguiram fazer com que os russos, os soviéticos, durante o governo de Stalin, ajudassem a pacificar o Irã para eles. Assim, praticamente um mês após o início da Operação Barbarossa, que foi em julho de 41, em agosto de 41, um mês depois, os russos enviaram cerca de 100 mil soldados ao Irã para ocupar o norte do país, enquanto os britânicos controlavam o sul do Irã. While the British controlled the south of Iran. But in the end, you know, the Russians ended up withdrawing. Mas no final, os russos acabaram se retirando e deixando o Irã para os britânicos. Então eles estabeleceram a British Iranian Oil Corporation e praticamente pegaram o petróleo iraniano de graça. Acho que deixaram menos de 9% dos royalties para o Irã. Quase todo o valor do petróleo iraniano ia para os britânicos. A empresa que hoje é a BP se chamava Anglo-Iranian Oil, ou algo assim. Só depois da Segunda Guerra Mundial que os americanos meio que forçaram a entrada e aí começaram a dividir. Quando Mossadegh chegou ao poder, ele queria nacionalizar o petróleo iraniano para beneficiar o povo iraniano. E isso não foi feito de forma truculenta. And it was not done in any thuggish way. They proposed, they went through the United States. Eles recorreram às Nações Unidas. Propuseram aos britânicos compensá-los, pagar pelas instalações e refinarias que assumiriam, a um preço justo. Mas os britânicos recusaram. Eles recusaram completamente. E então trouxeram os americanos e a CIA. Em cooperação, derrubaram Mossadegh e depois instalaram o Shah e seu regime brutal e repressivo. Então isso vem de muito, muito, muito tempo atrás. Os americanos entraram no jogo relativamente tarde, mas os britânicos estão presentes desde acho algo como 1903, há muito, muito tempo. E desde então, eles vêm mexendo nesse caldeirão quase constantemente, sem interrupção. Constantly, without interruption. And so to this day, E até hoje, são os britânicos que querem a mudança de regime. Porque o importante a entender sobre a situação iraniana é que o objetivo desse sistema oligárquico de poder no Ocidente é a mudança de regime no Irã. Eles não se importam com o programa nuclear do Irã. Eles dariam bombas nucleares ao Irã se pudessem colocar o próprio homem deles no governo iraniano. Esse é o jogo. E você sabe, vimos que Trump não estava de acordo com isso. Ele disse, não estou interessado em mudança de regime. Ele queria fazer acordos para que empresas americanas pudessem entrar lá e fazer negócios com os iranianos. Mas os israelenses, que são uma criação do Império Britânico, da City de Londres e de Paris, querem a mudança de regime. Donald Trump. E vamos supor, digamos que os Estados Unidos precisam decidir o que querem ser, porque com o ataque ao Catar, tudo está fora de controle. E a Rússia e a China, na minha opinião, têm a vantagem na região. Eles podem fazer novas amizades, novos acordos de segurança com os países do Oriente Médio, especialmente na Ásia Ocidental. Então você acha que essas pessoas que estão no comando nos Estados Unidos conseguiriam entender a gravidade do que aconteceu? Porque eu não vejo nada de bom acontecendo para os Estados Unidos no futuro, nem mesmo nos próximos 5 anos, se essa postura do governo israelense continuar. Se eles começarem a atacar o Catar novamente, se atacarem a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos, o Bahrein, esses países não conseguem se defender, para ser honesto. Bashar Assad era muito mais capaz de defender a Síria do que essas pessoas nesses estados árabes.
Yes, you're absolutely right, Nima. And, Sim, você está absolutamente certo, Nima. E veja, nem precisamos ir muito longe. Um dos países que acabou de aderir à iniciativa do Cinturão e Rota é o Nepal. E há 2 anos, acho que foi em novembro de 2023, as campeãs das revoluções coloridas no mundo, Victoria Nuland e Samantha Power, estavam no Nepal para pregar as maravilhas da democracia liberal e pressionar o governo nepalês a escolher entre a ordem global baseada em regras e a China. E então, você sabe, os nepaleses escolheram errado. Eles aderiram à iniciativa do Cinturão e Rota. E eis que hoje há uma violenta revolução colorida acontecendo no Nepal. E eu acho que se você é Mohammed bin Salman, na Arábia Saudita, se você é um sheik do Catar, se você é o líder dos Emirados Árabes Unidos ou de qualquer um desses governos, você tem que se perguntar, isso vai acontecer comigo? E então você precisa fazer uma escolha. And so you have to make a choice. Do I want to be a subservient vassal to this? Quero ser um vassalo submisso dessa ordem global baseada em regras? Ou vou me levantar e dizer, no mais, sabe, chega, não vamos mais fazer isso? Acho que a experiência do Catar foi um grande choque de realidade. Porque até agora, eles pensavam, ok, eles querem que a gente ajude a derrubar Bashar al-Assad. Bem, tudo bem, alguns bilhões para o HTS, Al-Qaeda, Al-Nusra, sim, vamos cooperar com isso. Só queremos paz. Temos a base militar deles aqui. Não podemos fazer muita coisa. Mas acho muito interessante que o Trump agora tenha proposto um acordo de cooperação militar com o Catar. Algo que os britânicos têm, mas aparentemente os americanos não. E agora você vê que o Trump está entrando no domínio britânico. Ele está tirando os britânicos do Catar, se estou interpretando isso corretamente. E isso terá suas consequências, especialmente se Trump sobreviver, e depois se J.D. Vance assumir, ou alguém do grupo de Trump, então os britânicos vão começar a ser excluídos da região. Eu entendo que muita gente acha que estou dando crédito demais ao Trump, que ele está jogando algum tipo de xadrez 5D, e às vezes eu mesmo duvido disso. Talvez eu esteja, e talvez eles realmente sejam tão burros quanto parecem. Mas também procuro pistas vindas dos britânicos, dos europeus em geral e dos russos. Isso meio que confirma para mim que talvez minha intuição esteja certa, porque os europeus estão absolutamente histéricos em relação ao Trump. Eles o odeiam, e isso está na mídia deles todos os dias, o tempo todo. E então os russos, ao contrário, são favoráveis. Os russos fazem o dever de casa. Eles sabem com o que estão lidando. Eles lidam com isso todos os dias. E então, Vladimir Putin disse que quando estava no Fórum Econômico Oriental, em Vladivostok, afirmou que durante a cúpula da Organização de Cooperação de Xangai, na China, informou seus parceiros sobre a cúpula do Alasca em agosto e que a notícia foi muito bem recebida. Ele disse que ninguém fez qualquer crítica a Donald Trump. E então tivemos Kirill Dmitriev, que publicou 2 coisas muito interessantes nos últimos dias. Uma delas foi que ele compartilhou 2 imagens. Uma era um desenho animado de 3 animais sentados ao redor de uma mesa e tomando chá como amigos. Um era um tigre com a bandeira da Índia acima dele. Outro era um urso com a bandeira da Rússia acima dele. E o outro era um panda com a bandeira da China. Então a implicação era uma amizade entre Rússia, China e Índia. E abaixo dessa imagem, ele tinha a mesma foto, só que também havia uma águia com uma bandeira dos Estados Unidos acima dela. Ele postou isso no Instagram, onde a maioria dos seguidores dele são russos. A imagem diz, qual imagem é melhor? A legenda dele diz, qual imagem é melhor? A que inclui os Estados Unidos ou a que não inclui os Estados Unidos? Ele postou no X que 77% dos seguidores russos dele escolheram a imagem que inclui os Estados Unidos. E então, lembre-se do Trump alguns dias atrás. Não foi alguns dias atrás, foi no final de agosto, acho que no dia 30 de agosto, o Trump postou uma foto dele assim, com a mão, e acima da mão esquerda estava escrito que mais? Que, você sabe do QAnon. Q, the QAnon. And then above him it said,
E acima dele estava escrito: ninguém pode parar o que está por vir. E abaixo dizia: o mundo em breve entenderá. Então Kirill Dmitriev republicou essa imagem. E ele também, não sei se foi na mesma postagem ou em outra diferente, disse: Donald Trump e Vladimir Putin vão impedir o início da Terceira Guerra Mundial. Ele não disse deveriam, poderiam ou talvez. Ele disse vão. E só para que as pessoas entendam, Kirill Dmitriev não é apenas um russo qualquer. Ele é o chefe do Fundo Soberano Russo. Ele é o principal conselheiro de Vladimir Putin em questões de desenvolvimento econômico. E foi uma das pessoas que esteve no Alasca para a reunião entre Donald Trump e Vladimir Putin. E então, sabe, seguindo as pistas dos russos, que provavelmente entendem essa situação muito melhor do que eu e você, e do que a maioria das pessoas em geral, o fato é que eles estão muito abertos à cooperação com os Estados Unidos, que preferem que os Estados Unidos façam parte do novo cenário que está surgindo no mundo e da nova arquitetura de segurança global. E o fato de Kirill Dmitriev ter dito que Trump e Putin vão evitar o início da Terceira Guerra Mundial. Eu acho, não sei, mas tendo a acreditar que essa é uma declaração muito importante e que não foi feita ao acaso, que foi feita de forma muito deliberada. Isso me diz que eles entendem as questões que estamos enfrentando. Eles entendem a fonte do perigo e do risco. Eles entendem que a Terceira Guerra Mundial é uma possibilidade real e um risco real, e que sabem de onde vem o perigo e concordaram em cooperar para evitar que isso aconteça. Então, sabe, posso estar errado, mas esse discurso sem que eu esteja certo. I could be wrong, but I really genuinely hope that I'm right. Alex, a guerra na Ucrânia transformou o exército russo. Olhe para o exército russo hoje em comparação com o que era antes do início do conflito na Ucrânia. Não dá nem para comparar. Vamos supor que essa guerra por procuração os colocou em uma posição melhor, politicamente, geopoliticamente, militarmente, em todos os aspectos. Por que a Rússia precisaria entrar na Polônia? E eles estão tentando. Ontem conversei com Alistair Crook, com Scott Ritter, todo mundo na mídia alternativa. Eles acreditam que foi uma operação de falsa bandeira. Esse é um daqueles últimos movimentos antes de tudo desabar, porque se você não é capaz de continuar o conflito na Ucrânia, a mão de obra, as armas, não estão indo para a Ucrânia como antes. Então o que mais você tem? Você precisa de uma operação de falsa bandeira. Você precisa de uma nova postura. Pode continuar. Exatamente, Nima. E isso é algo que muitos de nós já vínhamos antecipando e prevendo, que de alguma forma se tornaria necessário encenar um ataque de falsa bandeira em algum lugar da Europa para galvanizar a unidade do bloco ocidental, do chamado Ocidente Coletivo, da coalizão dos dispostos, se preferir, para que todos se levantem, se unam e entrem em guerra contra a Rússia. Porque essa é a única esperança que lhes resta. E a mesma coisa aconteceu na Síria em acho que 2015, quando Bashar al-Assad estava finalmente pronto a vencer, guerra civil, Chechnya não fosse. Let's call it civil war, although it wasn't. And then suddenly he decided to stage. E então, de repente, ele foi acusado de encenar um ataque químico contra seu próprio povo, algo que foi claramente forjado com o envolvimento dos capacetes brancos e da mídia ocidental. E novamente, o objetivo era tentar mobilizar o Ocidente para ajudar al-Nusra e a Al-Qaeda e acabar com o regime de Bashar al-Assad. Mas lembre-se, não funcionou. Então, pelo menos por mais 8 anos, Bashar al-Assad sobreviveu e permaneceu presidente da Síria. E agora temos esse suposto ataque. Todos eram drones, sem carga, sem explosivos. Então é muito estranho o que aconteceu. Os russos imediatamente disseram que não tinham nada a ver com isso. O que não sabemos. Talvez tenham, talvez não. Existe a possibilidade de que os drones fossem russos, mas que perderam o rumo devido à guerra eletrônica. Guerra eletrônica que fez com que perdessem a conexão com seu controle de direcionamento.
Aparentemente, todos eram apenas iscas, pois não tinham carga útil, e acho que eram todos feitos de isopor, então não eram os drones Geran, aqueles que voam e bombardeiam lugares. Portanto, seria incrivelmente burro e imbecil os russos encenarem esse tipo de ataque e provocação de propósito. Quase certamente foi um acidente ou um ataque de falsa bandeira. Agora você vê as potências europeias, ou melhor, não as potências europeias, mas os líderes desse sistema de governança pró-globalista explodindo de indignação. A afronta russa, invadindo o espaço aéreo polonês. Isso não pode ser perdoado. Todos devemos nos unir e ir à guerra, porque aí está, os russos agora nos mostraram que querem invadir a Europa. Isso foi o começo. Devemos nos unir. E por aí vai. Ao mesmo tempo, Israel pode bombardear 6 países em 72 horas e ninguém se importa, mas todo mundo fica completamente indignado com drones russos de isca. Talvez nem sejam russos. Russian decoy drones, maybe they're not even Russian, maybe they're Ukrainian, that dropped into Talvez sejam ucranianos e tenham entrado no espaço aéreo polonês. Então, acho que estamos lidando com uma operação de bandeira falsa para escalar a guerra, para vir em socorro da Ucrânia, unindo a coalizão dos dispostos da Europa. 26 nações que supostamente se comprometeram a ajudar a Ucrânia. Mas não estou convencido, e não sei se isso vai funcionar. Ainda gostaria de lembrar aos seus telespectadores que, desde setembro passado, então já faz quase um ano agora, todas as webcams, bem, com uma ou duas exceções, mas várias centenas de webcams na cidade de Londres ficaram fora do ar. Todas ficaram fora do ar, e continuam assim até hoje. E acho que é bastante possível que isso sugira que um ataque de bandeira falsa está sendo preparado para Londres. Então, sabe, se uma bomba nuclear explodisse acima de Londres, ou uma bomba suja, isso poderia ser o suficiente, porque precisa ser um evento com muitas vítimas, o que não foi o caso na Polônia. E precisa ser algo emocionalmente muito forte. Tem que ter um impacto emocional muito, muito poderoso, porque aí você segue com a cobertura da mídia e prepara o terreno para o que Matthias Desmet chamou de psicose de formação em massa. E então você pode manipular a população e tentar criar consentimento para uma guerra contra a Rússia. Então esse pode ser o grande evento de falsa bandeira que eles vão considerar. E eu acho que eles estão desesperados o suficiente para detonar uma bomba suja em Londres. Para eles, é uma questão existencial. E já temos declarações de várias pessoas, como Gordon Brown, Mark Milley e Mateusz Morawiecki. Like Mark Milley, Mateusz Morawiecki, they all are saying if we lose in Ukraine, eles estão todos dizendo que, se perdermos na Ucrânia, como também disse Boris Johnson, se perdermos na Ucrânia, isso significará o fim da hegemonia ocidental por gerações. Então eles estão desesperados e vão sacrificar tudo, até mesmo um grande número de pessoas em Londres, para criar esse evento de falsa bandeira altamente emocional, tentando gerar uma psicose de formação em massa, para desencadear uma reação que faça com que as pessoas na Europa estejam dispostas a enviar seus filhos para morrer em uma guerra contra a Rússia. Obviamente não para o benefício delas, mas para o benefício dessa oligarquia que ainda comanda o espetáculo em grande parte e que quer desmembrar a Rússia, colonizar a Rússia e transformar a riqueza dos recursos naturais russos em seu próprio colateral privado. Acho que a ameaça de uma guerra mundial ainda existe. Alex, porque o desfecho no caso dessa operação de falsa bandeira, na minha opinião, na Polônia, a resposta foi de certa forma surpreendente. Você vê F-35s, vê caças Rafale, caças franceses capazes de carregar bombas nucleares, sobrevoando o Mar Negro. Essas são enormes escaladas. Elas podem desencadear algo grande maior do que vimos até agora. Uma guerra mundial. Mas afinal, recuar do que está acontecendo na Ucrânia? Me parece que a guerra na Ucrânia, o que aconteceu com o exército russo, o que vimos com o exército chinês, o quão grandes e capazes eles são, o que aconteceu entre Irã e Israel. 12 dias de guerra, que aliás foi principalmente voltada por uma mudança de regime no Irã. It seems that we are somehow
Parece que estamos de certa forma caminhando novamente para uma revolução colonial ou algum tipo de guerra fria, uma nova forma de guerra fria. E isso não acontece apenas no Oriente Médio. Veja o Paquistão, ainda na Ásia Ocidental. Veja Bangladesh. Você mencionou o Nepal. No Nepal, estão tentando administrar um golpe, uma revolução colorida, que está à beira de uma revolução. Tanto a Índia quanto a China, que são tão importantes nessa campanha de pressão sobre a Rússia, você sabe, tá tudo lá. E você sente que o establishment, aquelas pessoas responsáveis pelo que está acontecendo, podemos chamá-los de globalistas. Eu não gosto desses nomes, mas eles são globalistas. Mas como você vê isso? Eles realmente entendem, ou entenderam de alguma forma, decidiram que a guerra não vai funcionar para eles. Então vamos apostar nas revoluções coloridas, porque seus oponentes não são tão capazes de gerenciá-las ou resisti-las. A Rússia não sabe muito sobre revoluções coloridas. A China não sabe. O Irã, de alguma forma, eles não têm a menor ideia sobre revoluções coloridas, porque nunca fizeram nada desse tipo em nenhuma região do mundo. Mas os globalistas são mestres em revoluções coloridas. Esse seria o principal ponto deles, o mais importante para eles, porque são muito poderosos nisso. Sim, eles são bons nisso. E têm uma longa tradição de organizar revoluções coloridas e golpes de Estado. Mas acho que isso nem sempre tem resultados previsíveis, porque, sabe, às vezes eles organizam um golpe. Bem, por exemplo, no Irã, eles realmente organizaram um golpe contra Reza Pahlavi e trouxeram Khomeini de Paris, mas Khomeini se voltou contra eles. Então não teve resultados previsíveis. E depois eles mudaram o governo no Paquistão. Derrubaram Imran Khan. Quando foi isso? 2022, 2023. Mas agora, o governo do Paquistão não é exatamente um aliado. Eles têm um grande problema com o Paquistão. Mudaram o regime em Bangladesh. Vamos ver o que vai acontecer com isso. Então acho que as próprias revoluções coloridas são, sabe, você pode derrubar o governo que te irrita, mas não é garantia de que o próximo governo vai ser exatamente obediente a você. E até mesmo, você sabe, eles ajudaram a Revolução Colorida na Ucrânia em 2004, mas não funcionou porque colocaram Viktor Yushchenko no poder, que era tão popular na Ucrânia quanto Keir Starmer é na Grã-Bretanha hoje. Então acho que essa não é uma proposta vencedora. Você tem que continuar promovendo revoluções coloridas e golpes, esperando que consiga colocar alguém como Zelensky, ou alguém como Boris Yeltsin, ou Juan Guaidó na Venezuela. Acho que os resultados dessas revoluções coloridas são muito menos previsíveis do que talvez uma invasão ou guerra direta. E então, sabe, temos que lembrar que a função da guerra não é apenas atacar o regime-alvo. Uma das principais funções da guerra é permitir que a elite dominante do seu país tenha um inimigo externo para manter a coesão da sociedade intacta. Porque, se as pessoas têm medo da guerra, se têm medo de algum inimigo externo maligno que possa lançar mísseis ou tentar conquistar seu país ou invadir, então elas vão apoiar seus governos. Mesmo que as odeiem, vão se unir em torno delas por medo do inimigo externo. Então, sabe, você não obtém essa dimensão em uma operação de mudança de regime, mas obtém em uma guerra. Mas sabe, o problema com essa escalada contra a Rússia agora é que é tudo fachada. São todas ações de relações públicas. Eles podem voar com caças Rafale sobre o Mar Negro e fingir que são duros, mas não conseguem fazer nada com isso. Porque sem a inteligência de satélite americana, sem o apoio logístico americano, munição, peças, coordenação, a capacidade de guerra europeia é muito, muito limitada. E eles sabem que não podem sustentar com sucesso uma guerra contra a Rússia. Eles podem voar com seus jatos e podem explodir algumas coisas, mas vão perder muitos de seus jatos e voltarão com o rabo entre as pernas. E Trump claramente não está de acordo. Trump anunciou recentemente que vai cortar o financiamento de defesa,
os gastos com defesa para os países que fazem fronteira com a Rússia, para as nações membros da OTAN que fazem fronteira com a Rússia, ou seja, Estado Báltico, Polônia, República Tcheca, Hungria, Romênia. Romênia mais Strovano tem, mas estamos falando de 300 milhões de dólares. We're talking about $300 million. So, Então veja, isso novamente não teve muita repercussão na mídia, mas é uma medida real, é uma decisão real e uma indicação de uma mudança de política por parte do governo Trump, o que é mais um motivo pelo qual os europeus estão extremamente apavorados. E não só eles estão escalando essa guerra, como também tivemos Ursula von der Leyen esta semana falando ao Parlamento Europeu e dizendo que estamos à beira de uma nova emergência de saúde, sabe, outra pandemia. Sobre o que ela está falando? Parece que eles estão se agarrando a qualquer coisa. Eles vão tentar qualquer coisa agora porque estão literalmente enfrentando a derrota na Ucrânia. O que o governo Trump está tentando fazer é colocar muita pressão sobre eles. E no caso da Índia e da Turquia, Donald Trump está dizendo aos europeus que não só vocês estão recebendo petróleo e gás diretamente da Rússia, mas também estão recebendo da Índia e da Turquia. É por isso que após mais de 3 anos de guerra, estamos nos aproximando de 4 anos agora, a Europa ainda está recebendo a maior parte da energia russa. Sim, mas isso não vai desaparecer. Essa é simplesmente a realidade de como as coisas são. Eu servi no exército croata durante a guerra nos anos 1990 e me lembro que negociávamos muito com os sérvios. Estávamos em guerra contra os sérvios, mas quando eles precisavam de petróleo, as refinarias croatas entregavam e vendiam petróleo para eles. E até tivemos, um amigo meu me contou uma história sobre onde ele estava posicionado e ele disse que estavam no meio de, havia posições sérvias, croatas e muçulmanas. Então começou uma luta entre os sérvios e os muçulmanos, e os croatas estavam lá, mas não se envolveram nesse combate. Então um dia, os sérvios ligaram para os croatas e disseram: "Bem, acabamos as granadas de morteiro. Vocês têm alguma?" E o comando croata respondeu: "Sim, nós temos, mas não vamos dar para vocês, porque aí vocês vão atirar na gente." Então o comandante sérvio disse: Não, precisamos delas para bombardear os muçulmanos. Damos nossa palavra, não vamos atirar em vocês." Aí os croatas disseram: "Bom, então tá." Eles venderam um carregamento dessas granadas de morteiro. E os sérvios bombardearam os muçulmanos e cumpriram a palavra, não bombardearam os croatas. Mas você sabe, coisas assim acontecem na guerra. Sabe, essa é a realidade de como as coisas são. Então, o fato de os europeus estarem tão desesperados para destruir a Rússia, mas ainda assim continuarem comprando armas, petróleo e gás, e sabe-se lá mais o que, da Rússia, isso não me surpreende. Talvez eles precisem arrancar os rótulos e fazer com que os indianos comprem e depois importem indiretamente, mesmo pagando um prêmio mais alto. Mas esse tipo de coisa vai acontecer o tempo todo. A guerra não é hermética, e não é total. Certos acordos comerciais continuam funcionando como se nada estivesse acontecendo. Acho que isso é simplesmente normal. É assim que as coisas são. Muito obrigado, Alex, por estar conosco hoje. É sempre um grande prazer. Prazer. Até a próxima, Nima. Take care. Até logo. Tchau, cuida.